Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículos de 21 a 28. Então, Mateus 16, capítulo 21, versículo 21 até o versículo 28. Diz assim o texto: A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa que ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns do que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Tá? Esse último versículo, na verdade, Jesus está falando dos 3 discípulos, que logo no decorrer da passagem, você vai ver que Jesus ele vai para um monte, e lá nesse monte, esses discípulos têm a oportunidade de ver Jesus em glória. Tá? Mas não é sobre isso que eu vou tratar. Hoje eu vou estar falando sobre o pseudo-evangelho versus o evangelho. Quando eu falo de pseudo, eu falo de engano. Ok? Falso. Mentiroso. Então eu vou falar desse evangelho. E a palavra evangelho no grego vai dar a ideia de boas notícias ou boas novas, dependendo do dicionário que você for usar. Então eu vou estar falando de boas notícias que são falsas. Na verdade, eu estava conversando com a Noemi na ida para casa, ela falou assim: já, isso é uma fake notícias, né? É isso aí. Tem mais a ver com o nosso contexto. Então, uma mensagem, embora que seja boa, mas ela é falsa. E vou falar, em contrapartida, da verdadeira mensagem. E qual a intenção da mensagem? Que você possa ver atrás de qual notícia você está vivendo. Tranquilos até aí? De boa? Então eu vou começar a falar primeiro do contexto. O que estava acontecendo para esse texto surgir assim, escrito por Mateus? No capítulo 16, finalizando o capítulo 15, Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. Diz que ele cura muita gente. Todas as pessoas que ali estão comendo dos pães se saciam, quer dizer, todo mundo fica bem. Em Lucas vai dizer que depois Jesus, desse momento, ele fala do preço do evangelho e muitos acabam abandonando Jesus. Mas em Mateus, na verdade, ele termina, ele finaliza, e aí ele diz o seguinte, que essa galera toda que come vai embora, e aí vem os líderes religiosos, e os líderes religiosos
daqui nesse caso, que seriam os líderes do povo judeu naquela época, pedem para que Jesus faça um milagre, faça um sinal, para poder comprovar que ele era o Messias, que tanto o povo de Israel esperava. Jesus disse da seguinte maneira: eu não vou fazer nenhum sinal, e o único sinal que vai ter é o de Jonas, né? Por que ele faz essa menção do sinal de Jonas? Porque se você for no livro de Jonas, no Antigo Testamento, você vai ver que Jonas ele é lançado para fora do barco, ele é engolido por um peixe, fica lá 3 dias e 3 noites. Depois ele é lançado na praia. Então Jesus está falando o seguinte: olha, o único sinal que vai ver é que eu vou até a sepultura, mas eu vou voltar. Eu vou ressurgir. É o único sinal que eles vão ter da minha parte. Falando sobre aquilo que iria acontecer com ele. Jesus fica intrigado, diz o texto. E aí é impressionante porque Jesus começa a falar sobre o ensino desses religiosos. E ele fala assim: olha, vocês, para os discípulos, eles estão entrando no barco, indo para uma outra localidade, ele fala assim: presta bem atenção, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, dos líderes religiosos. Os discípulos talvez parecem muito comigo e com você. Não entenderam nada do que Jesus estava falando. Na verdade, o que eles pensaram foi da seguinte maneira: cara, nós não recolhemos os pães. Nós entramos no barco, estamos indo para outro lugar e não estamos trazendo pão nenhum. E aí eles estão falando assim: cara, Jesus está dando uma indireta porque a gente não trouxe o pão. E Jesus olhando para isso fala assim: poxa, eu não acredito, vocês viram multiplicar 2 vezes. Você viu que o pão conseguiu atender mais de não sei quantas pessoas, 1000 pessoas. O que eu estou falando, e aí ele explica, é do fermento dos líderes religiosos, dos fariseus. E que fermento é esse? Os seus ensinos, que cresciam no meio do povo de maneira exponencial. É desse fermento que ele está falando que eles precisam tomar cuidado, da doutrina dos líderes religiosos do povo judeu naquele período. Eles chegam em Cesareia e Jesus faz a grande pergunta: o que o pessoal diz a meu respeito? Quem eu sou para eles? Aí eles falam: alguns dizem que você é João Batista, aquele que foi decapitado por Herodes e que agora voltou, está aí. Outros dizem que você é um profeta do passado, outros Jeremias, tal, e assim vai. E Jesus pergunta para esses mesmos discípulos, que Jesus estava falando de ensino e eles estavam confundindo com o pão que eles não levaram: quem vocês acham que eu sou? Pedro toma a iniciativa e fala assim: tu és o Cristo. E quando ele fala o Cristo, ele está falando, lógico que eu estou falando aqui o Cristo na palavra grega, mas Messias, no hebraico, é aquele que o Antigo Testamento aponta que viria a resgatar, salvar, restaurar a nação de Israel. Jesus olha para Pedro e fala: Simão, não foi a carne nem o sangue, mas foi o meu Pai que revelou isso. Eu fico imaginando porque Jesus fala dessa maneira. Se os caras não conseguem distinguir de doutrina, que é o fermento, para pão que eles pensaram que tinham que levar, como é que iam descobrir que Jesus era o Cristo? Só podia ser algo divino, Deus falando através de Pedro. E diante dessa afirmação, Jesus fala assim: sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta afirmação do que eu sou o Cristo, a minha igreja vai ser estabelecida. E o fato de Jesus já falar quem ele era, ele também finaliza essa parte do texto dizendo assim: olha, eu não quero que vocês falem para ninguém que eu sou o Cristo, mas o fato de eu ser o Cristo, eu preciso ir para Jerusalém. Eu preciso sofrer muitas injustiças.
nas mãos dos líderes religiosos que ele estavam ensinando os discípulos, para então morrer e ressuscitar. Quando Jesus está falando, Pedro assume de novo, ele vai e fala: Senhor, tem compaixão de ti. Em outras versões diz assim, poupe-se, mais ou menos vai dar essa ideia. Que Deus te livre de passar por tamanha coisa, sofrimento. E Jesus, é interessante porque Jesus percebe que de alguma maneira aquela fala ali não tinha a ver com aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas que tinha mais a ver com aquilo que o coração do homem almeja. E aqui começa o pseudo-evangelho. O pseudo-evangelho, ou evangelho do engano, ele vai nos levar a viver uma vida onde a gente venha se poupar, aonde a gente venha evitar o sofrimento, evitar a morte, evitar fazer a vontade de Deus, para que a nossa vontade, ou a vontade do homem, possa ser feita. Então, nesse pseudo-evangelho, nesse evangelho de engano, presta bem atenção, nesse evangelho fake, as boas novas é que você não vai perder a sua vida, é que você vai ganhar o mundo inteiro. E as suas relações entre pessoas e a sua relação com Deus, nesse sentido, você vai se relacionar com Deus, vai adorá-lo, vai prestar culto, vai servi-lo, para que Deus atenda às suas necessidades, às suas reivindicações, os seus desejos, os seus anseios, aquilo que você deseja para viver bem nessa terra. O pior que quando eu falo do pseudo-evangelho, é o evangelho que está na televisão. É o evangelho que é ensinado aí fora. Que a gente indo até Deus, tudo vai melhorar. E você vai conseguir ganhar o mundo todo que está ao seu redor. Esse é o evangelho que eu chamo de falso, de fake, que está sendo anunciado aqui. É um evangelho que não vê a cruz como destino. Então, nesse pseudo-evangelho, presta bem atenção, a mensagem é antropocêntrica, isso quer dizer, o homem está no centro do universo, o homem está no centro da história. Tudo é para o homem. Você quer ver uma coisa? Você começou esse ano fazendo planos, provavelmente, e deve se fazer. A Bíblia vai ensinar, vai recomendar que você deva planejar. Mas geralmente a gente faz os planos e depois a gente pede para que Deus nos abençoe. Isso tem a ver com pseudo-evangelho. Porque o homem está no centro. E aí a relação que ele tem com o homem é interessante. Deus, o homem se relacionar com Deus, ele vai prestar culto, ele vai adorar, ele vai servir, para que ele seja glorificado, para que ele seja exaltado. Estou sendo claro nisso? Você vai ver muitas das nossas músicas vão exaltar o Senhor, mas você vai ver que no fim, nós que ganhamos com isso. Nós o exaltamos para que ele nos abençoe. E no pseudo-evangelho, como eu não morro, então outros precisam morrer por mim. Outros precisam se sacrificar por mim. E essa maneira distorcida, ela entra até na questão de eu fazer um discipulado.
Porque eu vou querer fazer um discipulado já não para abençoar outras pessoas, mas eu vou fazer o discipulado para poder me salvar. E aí você vai vendo que nesse pseudo-evangelho, você vive, porque aqui fala que você vai ter a vida. Por mais que você possa perder. Você vai viver vindo na igreja ou em qualquer outro lugar buscando ganhar o mundo inteiro. Esse é o pseudo-evangelho. Mas existe o outro evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho das Escrituras. O evangelho das Escrituras, eu precisaria levar você para Romanos, capítulo 11, versículo de 33 a 36. E agora eu vou começar a falar do verdadeiro evangelho, daquilo que a palavra de Deus fala que é evangelho. Quais são as boas novas? E você vai ver que ela distou um pouco daquilo que a gente está acostumado a ver na TV e muitas vezes dentro das igrejas. Paulo, ele vai narrando a maneira como Deus salva o homem, quem é o homem e como Deus salva o homem, como Deus salva a nação de Israel e a maneira como ele vai agindo na história, vai movendo reinos, e aí ele vai mostrando as coisas, e tem uma hora que ele fala assim, cara, eu não consigo compreender os pensamentos de Deus, eles são demais. Quando eu olho para a maneira como Deus salva o homem, ele fala assim, eu não consigo compreender. E aí é interessante o texto, porque ele diz assim, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, presta bem atenção nesse versículo, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, na minha versão, perpetuamente, quer dizer, para sempre, amém. O verdadeiro evangelho, em primeiro lugar, presta bem atenção no que eu vou falar, ele é teocêntrico. E para nós, depois de Cristo, ele é cristocêntrico. Isso quer dizer que é Deus no centro do universo. Deus não é um gênio da lâmpada para atender os meus pedidos e as minhas necessidades. Mas a minha relação com Deus é para que eu possa exaltá-lo, glorificá-lo. Quer dizer, o destino alvo final é a glória de Deus. Estou sendo claro nisso? Então o verdadeiro evangelho, por mais que eu tenha as necessidades, por mais que eu tenha as dificuldades, presta bem atenção, mais importante do que tudo isso, é exaltar a Deus, é fazer a vontade dEle, e não a minha. E aqui, no versículo, aí capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. No grego, essa palavra espiritual vai dar a ideia de meu culto racional. Quer dizer, eu penso, eu sei o que estou fazendo. Eu decido, eu tomo a decisão daquilo que eu vou fazer. Lógico que eu preciso levar em consideração pela inspiração, pela ação do Espírito Santo na minha vida e no meu coração. Mas ele está falando aqui que o sacrifício que agrada a Deus, quer dizer, o louvor, a adoração, aquilo que engrandece a Deus, é o sacrifício vivo. E ele está falando que agora esse sacrifício ele tem que ser apresentado por mim e por você. E aí talvez você fale assim, caramba, o Jadson agora fugiu do texto. Não, depois eu vou voltar para ele lá. Mas você precisa entender isso aqui. Por quê? Porque aquilo que é sacrificado não se beneficia do sacrifício. Vou explicar. O animal que morre no altar, ele não se beneficia, ele morre. E quem se beneficia? Fala aí para mim. Aquele que o sacrificou. Estou sendo claro nisso? O que isso quer dizer para mim e para você?
Quando eu olho para Jesus, presta bem atenção no que eu vou falar. Jesus era Deus. Ele não ia se tornar alguém mais abençoado, se sacrificando, indo para Jerusalém, se doando. Jesus é Deus. Era Deus e continua sendo Deus e sempre foi Deus. Mas a morte, o sacrifício dele, não abençoou ele. Abençoou quem? Eu e você. Nós somos abençoados, presta bem atenção, por conta do sacrifício dele. Isso quer dizer que, quando estamos conectados com o Senhor, obedecendo a sua vontade, muitas vezes nós vamos acabar sendo sacrificados. Mas isso não é para o nosso próprio benefício. Porque no pseudo-evangelho diz assim, todo sacrifício que eu tenho tem que resultar em bênção para quem? Para mim, para o homem. Então você vai ver, olha, poxa, mas eu me doei tanto, eu me sacrifiquei tanto, e as pessoas não corresponderam. O que eu estou falando? Quem era o alvo do sacrifício? Eu mesmo. E como eu sou o alvo do sacrifício, o que vale é o quê? É o resultado que eu estou ganhando me sacrificando. Esse é o pseudo-evangelho. Então eu vou me sacrificar servindo ao Senhor para que eu seja finalmente abençoado aqui na terra. Agora, aqui o texto, ele não está falando nada disso. Aqui no texto ele está falando da seguinte maneira, olha, se você quer oferecer algo agradável a Deus, seja um sacrifício vivo. E sacrifício, presta atenção, aquilo que está sendo sacrificado no altar só abençoa outra pessoa. Ou aquele que está oferecendo. Dentro do evangelho verdadeiro, o meu sacrifício, presta atenção, resulta em vida para outro. Amém, igreja? Jade, você está viajando? Não, não estou. 1 João 3,16. E nisto conhecemos o amor de Deus, que Ele morreu por nós, e que nós devemos morrer por quem? Pelo meu próximo. O resultado do amor vai nos levar ao altar, à cruz. O resultado do meu sacrifício tem que gerar vida naqueles para quem eu estou sendo sacrificado. Fui claro nisso? E aí o versículo 2 diz assim, e não vos moldeis ao sistema deste mundo. E quando ele fala de não moldar ao sistema desse mundo, o mundo aqui é tudo aquilo, é a estrutura, como a humanidade lida para ficar fora da vontade de Deus. Então ele fala assim, você não precisa tomar essa forma, da maneira que o homem cogita, da maneira que o homem deseja. Se você quer, presta bem atenção, desfrutar da boa vontade de Deus, você tem que não entender o relacionamento com Deus a partir das suas necessidades. Daquilo que você deseja, daquilo que você quer ter e se tornar. Porque é interessante quando aí a gente volta lá para o texto. Satanás, no pseudo-evangelho, ele não quer a sua adoração. Ele não quer que você cante louvores a ele. Ele quer que você busque a Deus, se relacione com Deus, para que os desejos do seu coração de viver bem nessa terra seja atendido. Então ele vai falar assim, poupe-se, cuide-se, tenha compaixão de ti mesmo. É interessante
que ele vem numa fala, e essa fala continua até os nossos dias hoje. Fica muito forte para nós nesses dias que estamos vivendo. E aqui, voltando para Romanos 2, ele diz assim: mas sede transformado pela renovação da vossa mente. Então ele está falando que o processo para eu poder vivenciar o verdadeiro evangelho precisa o quê? Começar onde? Aonde, gente? Na mente, é aqui. A maneira como eu vou lidar com Deus tem que ser transformado aqui. E aí ele diz o seguinte: renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no mundo teocêntrico, ou cristocêntrico, quer dizer, Cristo no centro, a minha vontade já não importa. O que importa é a vontade de Deus para a minha vida. Entenderam até aqui, tranquilos? Agora nós voltamos lá para o texto. À luz desse texto, tentar interpretar o outro texto. Em Mateus, XVI. A boa notícia que Jesus está dando do Evangelho é o seguinte: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém. É necessário que eu encare lá as injustiças nas mãos dos líderes religiosos, que eu venha morrer para depois ressuscitar. Você lembra de Jesus no Getsêmani? Qual era o desejo que ele tem ali? Como homem, Pai, passa de mim este... Mas como é que termina o texto? O que era mais importante para Jesus? A vontade do Pai, que é perfeita, agradável, boa. E que só pode ser vivenciada se a gente mudar a nossa maneira de entender o mundo. Estou sendo claro? E aí, dentro do texto, o que mais chama atenção é o versículo 24, que ele começa assim: então Jesus declarou aos seus discípulos. Então ele olha para os seus discípulos, para todos eles, não só para Pedro, e diz o quê? Se alguém deseja seguir-me, o que precisa fazer? Negue-se a si mesmo. O que ele está falando? Abra a mão da sua vontade, abra a mão dos seus desejos, abra a mão daquilo que você quer. Para quê? Para tomar a cruz, que é o instrumento que vai me matar. Porque só assim eu vou poder acompanhar e fazer e ir aonde Ele manda eu ir. E experimentar a boa, perfeita vontade do Pai. O maior problema é que o pseudo-evangelho, o fake evangelho, o falso evangelho, ele não vai pregar isso. Ele vai nos ensinar a ir até Deus, para que a gente possa se salvar, mesmo que a gente perca a nossa alma. Ele vai nos incentivar a nos relacionar com Deus, à busca desse mundo e de tudo que esse mundo pode oferecer. Porque não se preocupa que um dia esse Jesus retornará e um dia prestaremos conta pelas nossas decisões que tomamos. É o que o texto diz, ele vai voltar e vai avaliar as nossas obras. Que obras? Aquelas que eu fiz quando escolhi tomar a cruz e seguir os passos de Jesus. Então, no verdadeiro evangelho, presta bem atenção. Você perde. Você morre. Para que outro ganhe vida.
Nesse ano nós vivemos algo, o ano que passou, algo totalmente diferente, uma pandemia. Aonde a gente tem lutado para quê? Para sobreviver. E é interessante que a gente tem lutado tanto para sobreviver, que a gente tem procurado Deus para se salvar. E não sendo o instrumento de Deus para salvar outros. Sim ou não, igreja? Pode ver. E quando eu estou falando isso, precisa ser bem claro. Eu não estou falando que você tem que arrancar as máscaras, quebrar todos os protocolos. Não é nada disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando da gente conseguir, no meio da pandemia, enxergar aqueles que o Senhor está querendo salvar. É simples, uma coisa simples. Bem simples. Então, a boas novas nesse evangelho, no verdadeiro evangelho, Cristo é o centro. E as boas novas nesse evangelho, presta bem atenção, é que você vai sofrer injustiça, que você vai sofrer, que você vai morrer e que você vai ressuscitar. Grave o que eu vou falar. Não há ressurreição se não houver morte. Não há ressurreição se não houver morte. A nossa relação com Deus, ela começa a mudar dentro desse evangelho. Então eu vou me capacitar, vou fazer o estudo, não vou fazer o estudo para eu ser beneficiado. Eu vou fazer o estudo para que eu possa ser uma bênção na vida que estão ao meu redor. Amém, igreja? Eu vou procurar o discipulado não para poder aliviar os meus problemas, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, eu vou procurar ser discipulado para que eu possa ter a oportunidade, com a minha vida, discipular outros e ensinarem outros a seguirem o mesmo caminho. Eu vou participar da célula não para ser abençoado. Eu não vou vir aqui dar a minha oferta porque eu quero ser abençoado, eu quero ter a casa nova. E não tem problema você ter a casa nova. Mas eu não estou vindo aqui trazendo as coisas, me relacionando, cantando, adorando, servindo o outro para que eu seja beneficiado. Pelo contrário, eu estou fazendo isso porque eu estou seguindo o mesmo caminho que Cristo seguiu. Porque eu decidi, a gente tem que falar isso, porque nós decidimos seguir a Jesus. E por decidir seguir a Jesus, nós entendemos que a nossa vida tem valor quando a gente morre por alguém. Às vezes precisamos morrer a começar de casa, por aqueles que não merecem, dentro do nosso lar. Porque no pseudo-evangelho eu vou seguir, eu vou buscar a Deus para que o outro seja transformado melhor e para que eu tenha uma vida melhor. No verdadeiro evangelho, eu vou procurar a Deus para que eu possa estar apto a morrer, para que o outro possa alcançar salvação. Você está vendo como as relações mudam? Aí você fala assim, Jades, mas aí você vai perder a vida. É verdade. Mas eu vou continuar com a minha alma. E por que essa mensagem ela é oportuna para nós que estamos começando o ano? Falem para mim. Por que essa mensagem é importante? Porque eu posso passar esse ano todo procurando realizar a minha vontade, eu posso passar esse ano todo procurando fazer a vontade que é perfeita, agradável, que Deus tem para mim.
E vão ser coisas muito diferentes, e resultados que talvez você só vai ver na eternidade, não aqui. A pergunta é: esse evangelho que é uma boa notícia para você? Porque esse evangelho, eu acredito que se ele fosse para a televisão, não traria muita audiência. Sim ou não? Isso é tão fácil, gente, da gente... Eu vou dar um exemplo simples, banal. Nós, graças a Deus, a gente se mobiliza como igreja para levantar cestas, para poder ajudar, inclusive, a começar daqui as pessoas que estão necessitando. E depois a gente vai alcançando o restante de fora. A gente vai seguindo a ordem que a Bíblia vai nos ensinando. Mas aí eu recebi uma ligação de um rapaz, que muito tempo eu não via. Ele estava passando necessidade, e a primeira coisa que ele falou assim: Jadson, o esquema é o seguinte, cara, toma assim, assim, assim. Será que você poderia arrumar uma cesta lá na igreja lá para mim? Então, eu falei: não, pô, isso aí eu já vou ver. Na minha mente já vi o pessoal que é responsável pela cesta, né? Falei: pô, é simples, vou ligar para eles, pô, o pessoal é do corre, já separo uma cesta, cá, já resolvi o problema. E aí eu fui dormir, isso foi à noite. Eu dormi. Quando eu acordei, eu já acordei com uma inquietação. A impressão que eu tenho é que é o Espírito Santo falando nesse meu coração duro. Eu falei: calma aí, filho. Você está terceirizando o serviço? Não que a gente não possa usar esse recurso, e deve, quando a gente não tem. Mas o ajudar o outro não vai lhe custar nada. Eu falei: Deus, são duras essas palavras. Meu coração não está tão preparado. Eu estou dentro já da estrutura. E eu falei: nega, a Noemi, né? Desculpa. Falei: Noemi, acho que a gente vai ter que comprar essa cesta aí, velho. Vamos correr atrás, vamos se virar, diminuir a compra, a gente compra e vamos abençoar. Não é mais fácil a gente ligar? E não tem problema, se você não tem como ajudar, a ideia é ligar mesmo para poder ajudar quem precisa. Mas não fica muito mais fácil a gente terceirizar o serviço? E aí passamos a viver um cristianismo tão light, gente, que quem morre é o outro que está servindo em nosso lugar. E o que Deus espera de nós esse ano? Fala para mim. Você pode continuar a sair daqui por aquela porta lá, se salvando. Ou você pode procurar ser um instrumento de salvação para a vida de outros. Esse é o verdadeiro evangelho. E aí agora eu gostaria de perguntar para você como igreja. Como igreja? O que dá para a gente fazer, gente? Fala aí para mim. O que dá para a gente fazer como igreja? Será que a gente vai ficar vindo aqui para se salvar? Fala para mim. Vamos ficar trancado para se salvar? E eu não estou falando que você vai sair sem proteção, fazer coisas. Pelo contrário, no momento de pandemia, com todos os protocolos que a gente tem que ser criativo. E entender que tem algumas pessoas que realmente, velho, nessa questão da pandemia, o que a gente tem de pensamentos contrários é um absurdo. Mas será que a gente consegue ser instrumento na vida do outro, respeitando, inclusive, a maneira como ele pensa? Servindo? Dá para fazer isso, gente? Sim ou não? Então, o que a gente pode fazer? Porque esse é o desafio, nós estamos começando um ano. Deus tem muito mais para fazer na nossa região. E Ele já está fazendo. Será que você vai ter que esperar o vírus morrer, tudo mudar, tudo passar, se tornar favorável, para começar a fazer alguma coisa? Ou mesmo com a situação difícil, a gente se mobilizar como igreja, para ser agentes de transformação nessa sociedade? Respeitando todos os protocolos, respeitando tudo. Dá para ser ou não?
Porque aí se eu vou começar a me voluntariar, a agir, é interessante, porque você vai vendo que Deus vai colocando as pessoas nos lugares certos. De manhã eu estava vendo aqui o Deraldo, falei, Deraldo, e aí? Aonde Deus te colocou? Ele falou assim, no meio do pessoal de rua. Eu vou perguntar para o Cola, ele vai falar assim, cara, Deus me colocou no meio da molecada. Eu vou perguntar para o Rafael, que também está lá no meio do pessoal do homem de rua, mas eu quero saber o que Deus tem para você. Porque a impressão que eu tenho é que hoje a gente não vive, e dá para viver sem viver. É um negócio contraditório. Mas dá para viver a melhor vida que alguém poderia viver, que é no centro da vontade de Deus, fazendo a diferença ao ponto de morrer por aqueles que estão precisando. O mais fácil é a gente cada vez se isolar, esperar que alguém morra por nós. Que o pastor venha morrer por você, que os líderes venham morrer por você, que as pessoas venham morrer pelos pastores, é a mesma coisa. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele avança, independente do que está acontecendo. Com máscara, com todos os protocolos, o evangelho avança. Deus te colocou aonde? Não é possível que você entenda que o seu trabalho é só para ganhar dinheiro. Não é possível que você vai fazer a compra no mercado e fazendo a compra você não pense em ninguém. Dentro do seu carrinho não tem nada para abençoar outra pessoa. O salário que você recebe, presta bem atenção, se só serve para você pagar as suas contas, tem algo errado. Deus não chamou a gente para viver essa vida. Por isso eu creio que a gente tem que avançar, vamos para cima. Amém, igreja? Vamos para cima. Eu vou procurar, a gente tem alguns instrumentos, tem a questão da Universidade da Família, que começa agora, então eu vou vir para cá, não para que meu casamento seja abençoado, mas para que eu seja uma bênção dentro do meu casamento, mudou. Está vendo? Eu vou participar da questão do Ministério Jovem, eu vou participar lá, mas não é para que eu possa ser abençoado, mas eu vou para lá para encontrar no meio de eu abençoar alguém. Eu estou vendo aqui para a igreja, respeitando todos os protocolos, mas eu vou dar uma palavra de Deus para a pessoa, eu vou orar com a pessoa, por mais que esteja com máscara, a gente tenha álcool, você está vendo, os caras estão tacando álcool em tudo aqui. Mas não vou sair correndo, lógico, aqueles que ainda têm dificuldade, tem medo, não se sente seguro, corra. E não tem problema nenhum, não. Você vai continuar sendo abençoado por Deus. Mas a igreja é um ajuntamento de pessoas. Lógico que no nosso caso aqui com distanciamento. Mas orar, abençoar, ligar, visitar, procurar saber como está. Será que a gente precisa esperar o vírus passar para a gente começar a se mobilizar nesse sentido? Sim ou não, igreja? A gente não precisa esperar o vírus passar. Mas a gente já pode hoje decidir ir para Jerusalém, encontrar as injustiças, ser injustiçados e morrer, porque só morrendo a gente vai poder ressuscitar e viver tudo que Deus tem sonhado para nós. Amém, igreja? Eu gostaria que você ficasse em pé. E aí nós temos que orar da seguinte maneira, uma sugestão. Senhor, que a nossa vida possa experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus tem mais para nós, igreja. Não é só vir aqui no culto sobreviver.
mas é transformar a sociedade onde nós estamos. Eu lembro que eu estava falando com meu irmão Wagner, e a gente falando, eu estou entrando em crise em algumas coisas, e nesse tempo é bom, porque eu tenho repensado muitas coisas, principalmente na questão do que é ser igreja, questão de liderança, de tudo, né? E eu falei, Wagner, cara, a gente precisa ter um caminho, na verdade a gente precisa mesmo se projetar, pensar no amanhã e tal. Eu falei, quando você estava na empresa assim, Jadson, na empresa, ele trabalhando, ele falava assim, Jadson, a primeira coisa que eu comecei a ver na empresa era a estrutura de crescimento lá. Eu via isso. Já fui ver quantas pessoas chegam a um cargo de liderança, tal. E aí ele foi falando, ele falou assim, rapaz, mas aí eu encontrei um jovem, ele falou, que trabalhava na mesma empresa que ele. E esse jovem tinha entregado a vida na praia, ouvindo Oficina G3, uma banda gospel, né? De rock evangélico, dos mais antigos vão lembrar dela, uma das bandas até que eu gostava mesmo. Ele falou assim, olha, cara, eu entreguei a vida com os caras da G3 lá. Eu estava lá doido, esse amigo do meu irmão, doido para pegar as minas, com droga, com tudo. E aí ele falou assim, pô, aí o cara fez o apelo, ele começou a falar tudo o que estava passando no meu coração, né? E aí esse cara, ele entrega a vida, começa a buscar a Deus. Ele fala que esse jovem, ele chega na empresa, ele era o que mais trabalhava. E esse jovem, ele conseguiu algo que nenhum outro tinha conseguido. Esse jovem convida o Wagner para ir na hora do almoço, levar o violão, porque ele já estava fazendo um culto dentro da empresa. E aí o Wagner falando de projeção, fala assim, cara, mas meu, você tá... E esse cara era exemplar, por isso que ele conseguiu algo que ninguém conseguiu. Mas a finalidade dele estar ali no trabalho não era galgar cargos mais altos. Ele entendeu que a finalidade dele ali era ser luz naquele lugar, trazendo uma mensagem de salvação, de restauração, de transformação. E o que mais surpreendeu o Wagner é que o cara era novinho na fé. E aí o Wagner veio e falou assim, Jadson, meu irmão é fogo, cara, é um cara de Deus mesmo. Aí ele falou assim, Jadson, tu acha que a gente tem que ficar preocupado com isso? Cara, tem muita gente para salvar. Tem muita gente para a gente falar do reino, para a gente manifestar a graça, o poder de Deus. Se preocupe com isso e fazendo, e é interessante que Deus vai honrando você, mas não faça por conta da possibilidade de Deus te honrar, faça, vive intensamente com aquilo que tem valor eterno. Mas só vai entender isso quem não pensa da forma como esse mundo pensa, e o ruim da igreja é que a igreja está pensando como o mundo pensa, como Satanás sugere. Só que hoje Deus está querendo quebrar isso de nós, como igreja, como pessoa, como indivíduo. Aonde você está, você pode ser luz do Senhor, desde que você decida morrer por aqueles que estão ao seu redor. A dinâmica é outra, os negócios vão ser outros, a sua carreira vai ser outra. Talvez você vai descobrir coisas que você não vai entender, que na lógica humana você está perdendo. Na lógica humana, Jesus deixar de ser rei em Israel era inconcebível. Depois que os discípulos entenderam essa mensagem, demorou para eles entenderem a mensagem, todos eles morreram por causa de Jesus. Ah, que causa maravilhosa é essa? Você viver por causa de Jesus. Só que Jesus, ele já traçou. Como é que a gente entra então nesse evangelho? Abrindo mão da nossa vontade, negando a nós mesmos, tomando a cruz e acompanhando ele até o Gólgota, se oferecendo para que outros possam alcançar vida. Aleluia. Eu quero nesse momento que eles estão cantando, ministrando, eu quero que você feche os seus olhos, que você fale com Deus. Você que está em casa também é a mesma coisa, aproveite esse momento, reveja qual é a boa notícia, a falsa,
que diz que você precisa de Deus para poder se salvar? Ou a do Evangelho, seguindo os passos de Jesus, ao ponto de ser instrumento de salvação na vida de outros? Coloca aí seu coração. Fala com Deus. Deus tem muito para nós. Na verdade, se você hoje tem a possibilidade de se relacionar com Ele, foi porque o seu filho decidiu morrer por mim, por você. E hoje Ele está convidando você a agir da mesma maneira. Aleluia. Por isso eu creio que Deus tem muito mais para nós nesse ano. Se tem. Tem muito mais para você. Coloca aí o seu coração diante de Deus. Fala com Ele. É desse Jesus que nos leva a viver uma vida extraordinária.